nasci 16 de setembro de 39. Sou filha natural de Arara, num sítio chamado Araçá. A coisa mais importante que tinha nesse sítio era que quando minha mãe tinha os filhos, né, descansava, quem botava o nome da gente eram umas ceguinhas que tinha lá, 3 cegas. Era 2 cegas e um cego. Engraçado que ela, no tato dela, ela conhecia que a gente era preta, se era branca. Essa é branquinha, Maria Corma, ela dizia, né? Eu tenho 5 irmãs ainda, filho de um pai e de uma mãe só, graças a Deus. Minha mãe tinha o maior medo de botar uma cangaia em meu pai. Foi um sertanejo lá. Eu criei elas. Minha mãe paria, deixava lá, ia fazer louça de barro e eu quem criava elas. Fazia comida, foi tudo criado nos meus braços. Com 7 anos de idade, as terras lá em Arara estavam cansadas, né? Que meu pai era da agricultura, minha mãe também. Minha avó levou a gente para o sertão. Aí fui morar em Pombal. Aí a gente subiu, fomos embora. Fomos de Pau de Arara, o que pudesse ia. Fomos para lá, fomos morar em Pombal. Quando nós chegamos em Pombal, na cidade, já tinha um patrão lá esperando a gente. Para levar para esse sítio, chama-se Os Grossos. A gente morou uns 10 anos nessa terra. A gente trabalhava tudo no roçado. Criava porco, criava galinha, criava cabra, só não criava gado. Aí meu tio, ele tinha 40 anos e eu com 10 anos. Quando foi um dia, ele pegou a força assim, mas não fez nada não, né? Porque eu também me desliguei dele e fui embora para casa. Então ele sumiu. E de lá para cá eles nunca souberam mais de notícias. Não sabiam se ele era vivo, se ele era morto. Já por causa desse abuso mesmo que ele tentou fazer com ela. Eu fiquei tão dramatizada, ainda hoje eu sou. Não gosto de ver o homem pegado nem com as filhas que ele gira. Só por causa disso, porque a gente não pode, né, rapaz? E se for, deve ter muito cuidado. Quando eu gostava de um homem, que botava na minha casa junto com elas, eu dizia logo a eles: não quero que você tire liberdade com minhas filhas e nem minhas filhas com você. E prestava muita atenção, dizia a minha mãe, né? Porque só que eu saía de manhã, chegava à noite. E assim eu me livrei dele. Ela foi uma das mulheres que também sofreu vários tipos de violência na vida, no cotidiano dela, ao longo da vida dela, da trajetória dela enquanto mulher, né? Violência física, violência sexual, violência patrimonial, né? Violência psicológica. O Getúlio Vargas foi ser o presidente da República. Getúlio Vargas entrou. Aí mandou chamar os patrão, inclusive esse patrão da gente. Eu sei que ele chegou e disse: olha, seu Antônio, o governo, Getúlio Vargas, já deu uma ordem para nenhum patrão poder botar um morador para fora, a não ser que indenizasse. Só que o primeiro patrão da gente faleceu, aí a família mandou a mãe vender, né? Os filhos, 15 filhos que o patrão mandou que vendesse. E quando ele vendeu, o que comprou não quis a gente na terra. Ele dizia que a gente era, chamou meu pai e minha mãe, disse que a gente era fêmea. O pai chorou, que meu pai era desse povo, água larga, até meu pai chorou. Mas minha filha, por onde ainda, como é que a gente vamos passar? Vocês já tudo acostumados aqui, morando com as cobras, com as lacraias. A gente morava com os bichos, né? E a gente também não tinha naquela época, a gente sabia que tinha a lei escutou mesmo. Mas não era muito assim, na luta era fraca, né? E meu pai ficou sem saber o que era que eu fizesse. Aí nós falamos para ele, né? Eu estava com 18 anos, eu disse: vamos para uma cidade maior, né? Que é João Pessoa, que a gente não sabia onde era João Pessoa. Ou Campina Grande. Viemos morar em Campina Grande, em Pau de Arara, jogado com bicho. Quando eu cheguei em Campina, nós chegamos em Campina, assim, a boquinha da noite, fiquemos arranchados no açude, lá numa volta de Zé Liá. Lá tinha um colégio, a gente ficou arranchado ali. Aí a mãe disse: vamos ficar por aqui, para a gente dormir por aqui, para amanhã decidir a vida. Aí a mãe disse: vai ali, minha filha, eu pedi uma restinho de comida nas portas. Eu não dava para sair em 2 casas. Aí o pessoal, cheguei onde ela estava chorando, eu disse: olha, minha mãe, amanhã a senhora vai procurar trabalho para eu trabalhar, para eu comer. Eu não quero estar pedindo esmola, não. E assim ela fez, né? Campina Grande era um lugar muito rico, riquíssimo. Muita fábrica, muita indústria.
trabalhar numa casa lá, eu passei 2 anos nessa casa. Eu trabalhava, ganhava além de eu ganhar o trocado e a barriga cheia. Trabalhei numa casa que a patroa ia me botar até na escola, né? A boniteza, a natureza, um paraíso desse. A boniteza, a natureza, um paraíso desse. Depois meu pai, o meu irmão, que era da polícia, resolveu vir aqui para João Pessoa. Meu irmão já tinha vindo, já fazia uns 2 anos que ele morava em João Pessoa e achava que aqui era melhor para emprego para a gente e mandou que meu pai viesse para cá, para João Pessoa. Aí depois que a gente chegou em João Pessoa, acabou esse tempo Rio. Fomos morar, a gente veio morar aqui na Ilha do Bispo, e aqui tinha casa mais barata dos aluguel, meu irmão pagava o aluguel. Meu pai trabalhador, meu pai era um homem, era um bicho para trabalhar. Ele trabalhava em calçamento. Era serviço braçal. Minha mãe também. Minha mãe ela nunca arrumou emprego na prefeitura nem no estado, mas ela trabalhava em casa, costurava pra gente, quase sempre o povo de fora também, e fazia louça. A gente ajudava, né? O dinheiro era na mão dela, para pagar aluguel, para fazer a feira. Eu dizia, bem engraçado, um dia que eu tiver meus filhos, porque a gente foi criada ainda com machismo, e muito, né? Que ainda tem, mas hoje está melhorzinho um pouquinho, mas... E minha mãe tinha o jeito de criar os filhos machos e o jeito de criar as filhas fêmeas. Aí minha mãe até dizia assim, menina, as filhas fêmeas tem que ser mais... Aquelas coisas, né? De privação demais, de privar as filhas fêmeas demais. Só que eu dizia a ela, não. Esse tipo de gente assim é o quê, hein? Feminista, né? Olha, minha mãe, os filhos machos iam pro baile. E a gente não podia ir. Eu ia com meu irmão, porque eu era muito danasca, viu? É muito importante a presença de Salete nas lutas, junto ao movimento, porque ela é uma grande liderança e ela consegue articular as necessidades reais das mulheres, né, da periferia. Sou mãe de 12 filhos, criei 6 e já tenho 16 netos e 8 bisnetos. Está uma família completa já. Eu era tão fienta, que minha mãe dizia que tem mulher que não pode cheirar a cueca de um homem, já está buchuda. Eu era assim. Aí ficava com os filhos. Como tantas outras mulheres, né, dessas identidades negra, pobre, nordestina, que vem do interior, é uma mulher que batalhou muito para a vida, é uma mulher que batalhou para criar seus filhos. E desses 6 filhos, assim, minha mãe foi uma pessoa que sempre lutou muito pela vida, criou nós 6 sem pai, sabe? Foi mãe solteira muito cedo, e na época que minha mãe foi mãe solteira, era aquela época que você era condenada pela sociedade. E no movimento das mulheres também aprendi muito, né? Aprendi que eu sou feminista. Não sei o que significa bem a palavra feminista, só não sou assim para viver com outra mulher, saboeira, como diz a palavra, né? Dentro do próprio movimento de luta pela moradia nacional e outras lutas sociais, né, as mulheres são invisibilizadas. Né? Se luta muito pelas questões sociais, se luta muito pela moradia, pela habitação e tudo mais, pela reforma, né, da cidade e tudo mais, né, reforma urbana. Mas os aspectos relacionados às igualdades de gênero, de raça, eles são um pouco ainda invisibilizados. E Sassá, da sua maneira, né, de ver o mundo e de sentir, ela foi também provocando o movimento, né, para também estar refletindo sobre essas igualdades. Ela disse que quer casar. Ela disse, eu quero casar, minha gente. Moreninho, do berço virado, que volta pra rir com ela. Meu sonho era ter um homem junto de mim, para fazer amor a mim, para que eu tomei a ele, conversar junto, dormir junto, cheirando um sovaco um do outro. Eu nunca me casei, eu ainda sou solteira, livre, desimpedido. Eu ainda sou solteira. Porque eu vim do sertão, você sabe que lá no sertão era mais fácil, né? Ter ficado com casamento, que eu tinha namorado. Depois que eu cheguei na cidade grande, eu peguei uma filha minha lá a gente morou 2 anos em Campina Grande. Aí eu peguei uma menina. Eu era fã de soldado do exército. Podia ver um soldado do exército. Aí a gente trabalhava lá, eu trabalhava lá no engenho São João. Aí lá eu peguei essa menina, sem experiência de nada, sei lá. Aí, peguei essa menina, ela era doida para conhecer o pai dela. Às vezes eu tenho vontade, né, de até mexer para... Porque ela não conhece não. Nem eu mesmo, se eu ver ele assim, eu talvez nem conheço. Foi uma passagem muito rápida e eu peguei esse filho, sem experiência de nada, pensei que pimbar, com licença. Eu pensei que ter seco em pé
Não pegava menino. Fiquei trabalhando de empregada doméstica ainda 35 anos. Eu me empreguei numa casa lá, até lá um sítio, é o Engenho São João. E lá o patrão da gente, ele era português. Aí quando ele chegava, a gente tinha que lavar os pés. Lavei os pés do patrão, agora eu faço, não vou dizer muita coisa, porque senão... E a humilhação era grande, o dinheiro era bem pouquinho que a gente ganhava, né? Tinha que ficar numa casa, fazer tudo na casa, tomar conta de criança, cozinhar, lavar. Depois eu passei a ser só lavadeira. Mas eu lavava roupa os 6 dias da semana. E foi por isso que ela sempre nos ensinou assim. Ela sempre dizia a gente, olha minhas filhas, quero que vocês estudem. Eu pedi a Deus para eu digo, meu Deus, me mostra outro canto para eu viver sem estar mais agora sendo empregada doméstica, sem direito a nada que a gente não tinha, só tinha direito o dinheirinho quando recebia. Depois eu fui trabalhar em ambulante. Nessa época ela já começou a negociar, ela saía de manhã vendendo refresco no carrinho de mão e pão. Depois eu arriei, né? Fiquei muito doente, assim, fiquei estanquei também. Terminou me aposentando, por invalidez, meu aposentador era por invalidez. Tinha uma roupa da cooperativa para o pessoal da igreja e ela vendia essas roupas, eu ajudava ela, como minha irmã também ajudava, a gente sempre ia para as feiras vender essas roupas junto com as Caritas. Aí começou através disso o envolvimento dela na moradia. Dona Salete sempre foi uma pessoa ativa na comunidade, sempre trabalhou pela comunidade. Houve um tempo que a gente cuidava das crianças, pesava as crianças, né, fazia a merenda. Conheci Salete, mesmo sem conhecê-la pessoalmente, desde 91. A Arquidiocese tinha um programa na época que que o pessoal trabalhava com questões da moradia, contribuía para a construção de casas populares, né? E dentre dessas comunidades estava a Ilha do Bispo, da qual Salete era a liderança da comunidade. Em 93 foi a campanha da fraternidade que dizia onde moras. E nessa época teve muita enchente por aqui e o povo ficando sem casa, né? Ficando as casinhas se acabando. Aí a gente, né, junto com as cartas diocesanas, fomos trabalhar com moradia. Aí foi o movimento ficando melhor, né? Ficando mais forte, até que a gente se filiemos ao Nacional. Quando veio a campanha da fraternidade, quem dizia onde mora, aí a gente viu que aqui tinha esse colégio ali, ó, do outro lado. Aí eu vi na televisão que o povo de Mandacaru vinha para cá, para ocupar aí. Eu digo, ih, rapaz, e a gente? Sassá me chegou um dia lá, me embatendo, chovendo, a casa caindo, como outras casas também estavam lá na ilha. E Sassá me convidou dizendo, olha, tu tá fazendo o que aí? Tua casa tá caindo por cima de tu. E o prefeito está botando não sei quantas famílias lá dos outros bairros, que não é numa escola que está ali, que a escola é da Ilha do Bispo da gente. Aí pegamos um martelo lá, abrimos cadeado e entramos. Daqui a pouco era a família da ilha e saímos chamando. E ela também, comecei logo a carregar as coisas e assim eu conheci Sassá. Porque eu vi na televisão que vinha gente de Mandacaru para ficar dentro do grupo ali. Depois que descobri que não era nada disso, nós estávamos ocupando mesmo uma escola, era 48 famílias. Eu disse, e agora? Ela disse, e agora nós temos que ir para outro canto, atrás de uma ajuda para esse povo. A gente sempre pensava que queria uma casa decente, uma casinha que desse muito bem para a gente não ficar muito amontoado. E não queria favela, a gente queria um canto que não fosse, que já fosse urbanizado. Eu chegando na Arquidiocese, eu fui um dia chamada por um grupo de moradores para ir na Ilha do Bispo, conversar com eles, porque eles haviam ocupado uma escola pública. E chegando lá, conheci exatamente Sassá e Zé Martins, as duas lideranças do bairro da Ilha do Bispo, que, em não tendo casa para morar, ocuparam esta escola. E, na verdade, a Sassá me chamou a atenção porque, na primeira conversa que eu tive com ela, ela falou bem verdadeiramente, eu não vou mentir, eu tenho casa,
Eu disse, por que você está aqui? Ela disse, porque na minha casa moram todos os meus filhos e netos. E é uma casa muito pequena, então eu vim para conquistar a casa para meus filhos. E aí nessa luta, desta luta nunca mais Sassá saiu. Nem o Zé Martins, nem todas as outras lideranças que, a partir de uma campanha da fraternidade, onde moras, esse era o tema da campanha, nós resolvemos formar um grupo de pessoas que gostariam de estruturar essa participação deles na defesa de habitação popular. E foi aí que nas discussões, ao invés de nascer uma pastoral da moradia, nasceu o movimento de luta por moradia. Fizemos uma grande pesquisa em 110 favelas em João Pessoa. E a gente viu que a maioria do povo veio do interior. Aí eu ficava pensando comigo mesmo, disse, meu Deus, o que vai ser desse povo daqui para frente com essas crianças, né? Para criar na cidade grande, sem emprego, não tinha leitura, muitos nem sabiam ler nem escrever. Né? Que tinha que ser um governo que tivesse boa vontade, que arrumasse o terreno, porque tudo era do governo, a infraestrutura era do governo. E a gente ficava só com o trabalho para ajudar. Até 2007, a gente tinha cerca de 7 acampamentos. Foi a partir de perceber as condições de moradia que as pessoas viviam, que homens e mulheres começaram a se organizar politicamente e começaram a denunciar essas condições, mas também a cobrar do poder público que tivesse políticas efetivas para melhorar nesse déficit que a gente tinha da falta de moradia. Quando a pessoa não tem moradia, ela já está no extremo da pobreza. Você sobreviver no extremo da pobreza é muito difícil, porque geralmente envolve analfabetismo, falta de qualificação profissional, falta de renda, etc. Era um encontro das assistentes sociais no mês de maio, que é o dia da assistência social no mês de maio. E eu pedi a Salete para ir comigo. E o salão estava repleto. E quando a Salete chegou, que eu a apresentei, eu disse, olha, é muito interessante, é bom que eu vim aqui, mas a minha pesquisa é mais do mundo acadêmico, etc. Então eu trouxe a Salete, que trabalha comigo, e que, pronto, para nos ajudar a falar um pouco sobre a questão da moradia. E a Salete, então, fez sua fala muito simples e uma pessoa, um assistente social, perguntou como vocês fazem a barganha para ganhar casa. E a Salete disse, nós não fazemos barganha, nós vamos lá para reivindicar uma casa porque é um direito nosso, como gente, como cidadãs brasileiras. E aí começou toda uma luta, foi um ano também, onde nós começamos a organizar outras comunidades e Sassá nessa liderança, junto com a gente. Fomos aprofundando e até hoje. É uma mulher extremamente sensível e com visão. Eu acho que Sassá tem percepção de gênero, Sassá tem percepção de discriminação geracional, Sassá tem percepção de discriminação racial, Sassá tem percepção de discriminação homofóbica. Ela consegue ser uma mulher da idade dela, do tempo dela, que poderia estar em qualquer tempo à nossa frente. Salete é essa mulher guerreira, uma pessoa linda, né? Que com todas as dificuldades que teve e tem ainda dentro de família, com todas as dificuldades financeiras, ela consegue, dentro de todas essas dificuldades, se levantar e encarar essa luta, né? Que é, em alguns momentos, tão árdua. O que mais me marca é eu ter meu canto de morar. E meu prato de feijão para comer, que nunca passei fome na minha vida, graças a meu bom Deus. Eu lembro que na época ela ia para o PAN de Jaguaribe antes dela ser aposentada e ela trazia as pessoas que vinham de fora para dormir na nossa casa. Então ela falava o seguinte, olha minhas filhas, essas pessoas são de fora,
e dava a nossa cama para essas pessoas dormir, a gente dormia no chão e a gente ficava feliz, satisfeita. É por isso que eu admiro muito ela. Eu pensava assim, eu moro na cidade, vamos acolher as pessoas. E minha mãe foi desse mesmo jeito. Minha mãe era aí, a mulher descansava, aquelas pobrezinhas, tem delas que nem roupa para criança comprava. E ela fazia, ajeitava, passava um mês tratando dessa mulher de resguardo lá no interior, né? Porque se a gente ama a Deus e não ama o seu próximo, Jesus disse que não ama a gente. Salete foi e é a pessoa que trouxe a história mesmo viva, até da sua própria história. Não se preocupava só com ela, mas se preocupava com as comunidades, com a população que não tinha casa. A grande lição que o Sassá nos dá é uma lição de persistência, né? De acreditar, de ter esperança, apesar de todas as adversidades, das dificuldades, ter esperança, ter espiritualidade, acreditar que é possível trazer um trabalho coletivo, que as coisas só se transformam na coletividade. Eu acho que isso ela também traz muito isso na vida dela, na trajetória de luta dela. Estava muito arranhada a nossa dignidade, queremos nossos direitos desde o campo até a cidade, não queremos as migalhas, mas respeito e igualdade. Ela é muito avançada, já nasceu avançada por tempo dela, como até hoje. Ela está num grupo de jovens, mas parece que os jovens é que são os velhos, os idosos, e ela é a jovem já só pensa mais adiante. Enquanto você está pensando daqui para a esquina, ela já está pensando do outro lado do Brasil. Louvá-la pela coragem que ela teve de sair daquela passividade, né? Aquilo que às vezes o povo diz, Deus quer assim, a gente nasceu para ser pobre, quem nasceu para cangalho não chega à cela, né? O conformismo. Então o fato de uma mulher como ela não se conformar com aquilo que é o erro, que é uma falha, já é uma grande coisa. E é um grande começo também, essa coragem. Depois, a coragem de ir contra a corrente e de às vezes entrar na contramão. Porque os outros falam, não faça não, mulher, isso vai dar bom para você, mas a pessoa ter coragem, porque ela tem um ideal. A mulher radiante, a mulher corajosa, a mulher que deixa sair de dentro de si as suas verdades que não são fáceis. Ela mesma disse, eu já fui condenada pela igreja, eu já fui condenada por algumas organizações, porque eu não era casada, eu tive dificuldade com isso. Mas isso não é o mais importante, porque bastava uma palavra amiga e essa letra se refazia. E ela dizia, o mais importante é a vida. Eu queria falar também um pouquinho assim da cobra, né? Eu ainda hoje eu tenho vontade de criar as cobras. Eu fui criada com as cobras, junto com as cobras. Aquelas que ficam nas portas. Aí era tão engraçado, nos tijolos. Mãe ia lavar roupa, a gente junto com as cobras. Cobra de viado, uma vez uma ia me pegando, mas não chegou a pegar. Essas coisas, né? Eu gosto muito das cobras. O pessoal tem um medo, né? Eu quero ver acontecer um sonho bom, um sonho de muitos acontecer. Um sonho que se sonha só pode ser pura ilusão. Um sonho que se sonha juntos é sinal de solução. Vamos sonhar, companheiros, sonhar ligeiro, sonhar em mutirão. Se tivesse de fazer, fazia tudo de novo.